Olá, pessoal! Chegamos ao último capítulo do livro Campo de Batalha na Mente, o capítulo 25. Vou fazer do meu jeito ou então não faço de jeito nenhum. Essa é a 10ª mentalidade de deserto. Para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. E que não fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus. Salmo 78, 7 e 8. Os israelitas demonstraram muita teimosia e rebeldia durante seus anos no deserto. Foi precisamente isso que os levou a morrer lá. Eles simplesmente não faziam o que Deus lhes dizia para fazer. Eles clamavam a Deus para tirá-los do problema quando se metiam em confusão. E eles até mesmo respondiam às suas instruções com obediência, até que as coisas melhoravam. Então, repetidamente, eles iam imediatamente de volta à rebeldia. Esse mesmo ciclo é repetido e registrado tantas vezes no Velho Testamento que é quase inacreditável. Mesmo assim, se nós não andarmos em sabedoria, gastaremos nossa vida fazendo a mesma coisa. Eu suponho que alguns de nós somos simplesmente por natureza um pouco mais teimosos e rebeldes do que os outros. E então, claro, devemos refletir sobre as nossas raízes e como começamos nossa vida, porque isso nos afeta. A autora nasceu com uma personalidade forte e provavelmente ela teria gasto muitos anos da sua vida tentando fazer as coisas do seu jeito a despeito de tudo. Mas os anos que ela passou sendo abusada e controlada, somados a uma personalidade já forte, combinaram-se para desenvolver nela a mentalidade de que ninguém iria dizer a ela o que ela deveria fazer. Obviamente, Deus teve de tratar essa atitude errada antes que ele pudesse usá-la. O Senhor exige que aprendamos a abrir mão da nossa vontade, sejamos flexíveis e moldáveis em suas mãos. Enquanto formos teimosos e rebeldes, Ele não pode nos usar. Descreva o teimoso como obstinado, difícil de tratar ou trabalhar, e rebelde como resistente ao controle, resistente à correção, ingovernável, que se recusa a seguir normas comuns. Ambas essas definições descrevem como a autora era. O abuso que ela sofreu na sua infância causou muitas atitudes desequilibradas em relação à autoridade. Mas como ela disse nesse livro, ela não poderia permitir que seu passado se tornasse uma desculpa para continuar presa na rebelião ou em qualquer outra coisa. A vida vitoriosa exige obediência pronta ao Senhor. Nós crescemos em nossa habilidade e desejo de deixar a nossa vontade de lado e fazer a dele. É vital que continuemos a fazer progresso nessa área. Não é suficiente atingir um platô e pensar, cheguei tão longe quanto queria. Nós devemos ser obedientes em tudo, sem reter nada, nem manter quaisquer portas em nossa vida fechadas ao Senhor. Nós todos temos essas áreas certas em que persistimos tanto quanto possível, mas eu te exorto a lembrar-se de que um pouco de fermento leveda toda a massa. Deus quer obediência, não sacrifício. Porém Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 1 Samuel 15, 22 a 23. Um exame da vida de Saul nos mostra vividamente que lhe foi dada uma oportunidade de ser rei. Ele não manteve a posição por muito tempo por causa da teimosia e da rebeldia. Ele tinha suas próprias ideias sobre as coisas. E certa vez o profeta Samuel estava corrigindo Saul para não fazer o que havia sido instruído a ele. Então Saul continuou expressando suas ideias e a resposta dele foi que ele pensava que as coisas deveriam ser feitas daquela maneira. A resposta de Samuel ao rei Saul foi que Deus desejava obediência, não sacrifício. Frequentemente não queremos fazer o que Deus pede, então tentamos fazer alguma coisa para compensar a nossa desobediência. Quantos filhos de Deus deixam de reinar como reis na vida por causa da sua teimosia e rebeldia?
A introdução ao livro de Eclesiastes, na Bíblia Amplificada, diz isso. O propósito desse livro é investigar a vida como um todo e ensinar que, em última análise, a vida é sem sentido, sem o respeito e reverência apropriados a Deus. Nós devemos nos lembrar de que sem obediência não há respeito e reverência apropriados. A rebeldia demonstrada por muitos filhos hoje é causada por falta de respeito e reverência aos pais. E isso geralmente é culpa dos pais, porque eles não viveram diante dos seus filhos uma vida que evocaria respeito e reverência. A maioria dos estudiosos concorda que o livro de Eclesiastes foi escrito pelo rei Salomão, que recebeu mais sabedoria de Deus do que qualquer outro homem. E se Salomão tinha tanta sabedoria, como ele poderia ter cometido tantos erros tristes na sua vida? A resposta é simples. É possível ter alguma coisa e não usá-la. Nós temos a mente de Cristo, mas sempre a usamos? Jesus foi feito para nós sabedoria de Deus, mas sempre usamos sabedoria? Salomão queria ir pelo seu próprio caminho e fazer as suas próprias coisas. Ele passou a sua vida tentando primeiro uma coisa e depois outra. E ele teve toda e qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar, o melhor de cada prazer do mundo. E entretanto, isso é o que ele disse na conclusão do seu livro. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. A autora coloca com suas próprias palavras o que ela entende dessa passagem. O inteiro propósito da criação do homem é que ele reverencie e adore a Deus por meio da obediência a Ele. Todo o caráter divino deve estar enraizado na obediência. É o fundamento de toda felicidade. Ninguém pode ser verdadeiramente feliz sem ser obediente a Deus. Qualquer coisa em nossa vida que esteja fora de ordem será ajustado pela obediência. A obediência é a obrigação total do homem. De acordo com Romanos 5,19, obediência e desobediência ambas têm consequências, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A nossa escolha para obedecer ou não obedecer não apenas afeta a nós, mas a multidões de outras pessoas. Apenas pense nisso. Se os israelitas tivessem obedecido a Deus prontamente, a vida deles teria sido longa. Muitos deles e seus filhos morreram no deserto porque não se submeteram à vontade de Deus. Seus filhos foram afetados pelas suas decisões e assim são os nossos filhos. Recentemente, o filho mais velho da autora disse a ela: mamãe, tenho alguma coisa para lhe dizer e posso chorar, mas me escute. Então ele continuou dizendo: tenho pensado sobre você e o papai, os anos que vocês têm colocado nesse ministério e em todas as vezes que vocês escolheram obedecer a Deus, e como nem sempre foi fácil para vocês. Percebam, mamãe, que você e o papai passaram por coisas que ninguém sabe, e quero que você saiba que esta manhã Deus me fez consciente de que eu estou sendo beneficiado com a obediência de vocês, e eu lhe agradeço por isso. O que ele disse significou muito para ela e lembrou de Romanos 5,19. A sua decisão de obedecer a Deus afeta outras pessoas, e quando você decide desobedecer, isso também afeta os outros. Você pode desobedecer a Deus e escolher permanecer no deserto, mas por favor, tenha em mente que se você agora tem ou terá filhos, a sua decisão os manterá no deserto com você. Eles conseguirão sair quando crescerem, mas posso lhe assegurar que eles pagarão um alto preço por sua desobediência. A sua vida poderia estar em melhores condições se alguém em seu passado tivesse obedecido a Deus. A obediência é uma coisa de longo alcance. Ela fecha os portões do inferno e abre as janelas do céu. A autora poderia escrever um livro inteiro sobre a obediência, mas por agora, simplesmente, ela quer chamar a nossa atenção para o fato de que uma vida de desobediência é fruto de pensamento errado. Traga todo o seu pensamento cativo a Cristo, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 4 e 5.
São os nossos pensamentos que muito frequentemente nos colocam em problemas. Em Isaías 55:8, o Senhor diz: porque meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos meus caminhos. Não importa o que eu ou você possamos pensar, Deus escreveu os seus pensamentos para nós em seu livro chamado Bíblia. Nós devemos escolher examinar nossos pensamentos à luz da palavra de Deus, sempre desejando submetê-los aos pensamentos de Deus, sabendo que os dele são melhores que os nossos. Esse é exatamente o ponto central de 2 Coríntios 10, 4 e 5. Examine o que está na sua mente. Se concordar com os pensamentos de Deus, a Bíblia, então lance fora seus próprios pensamentos e pense os dele. A pessoa que vive na vaidade da sua própria mente não apenas destrói a si mesmo, mas muito frequentemente traz destruição aos outros à sua volta. Lembre-se sempre, a mente é o campo de batalha. É nessa esfera da mente que você vencerá ou perderá a guerra que Satanás declarou. Que esse livro tenha te ajudado a lançar fora as imaginações e cada coisa elevada e altiva que se exalte contra o conhecimento de Deus. E que você possa trazer todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. Eu espero que você tenha gostado desses vídeos e que Deus continue te abençoando e trazendo mesmo à sua memória tudo aquilo que dá esperança. Se você gostou desses vídeos, não deixe de compartilhar com as pessoas que estão à sua volta. Deus abençoe vocês.